Informação de qualidade na sua tela você encontra no Novo Mercado e Companhia. O telejornal diário com muita análise, reportagens e entrevistas sobre mercado, andamento da safra, produção sustentável e decisões do governo que impactam na sua lavoura, pasto, agroindústria e cooperativa. Você encontra ainda quadros especiais, como a meteorologia e o AgroExport, que traz notícias e avaliações sobre a balança comercial do agronegócio. Tudo para você tomar a melhor decisão sobre o seu negócio. Mercado e Companhia, de segunda a sexta, ao 12:30. Mercado e Companhia. Oferecimento Credicitrus, pés no chão e raízes no agro. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Amigos, o nosso Conexão Rural agora está também na TV. Todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã. O programa que é transmitido pela Acústica agora também estará disponível no canal 42 Digital Sul TV. Um balanço daquilo que foi a semana na agropecuária, as cotações, os comentários, a informação. Todos os sábados, 7 da manhã, na Sul TV. E eu aguardo a tua companhia. Alô, amigos, eu sou o Roberto Martins e estou aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro marcado dos sábados, das 10 às 13 horas, agora também na Sul TV, canal 42. Esquina Democrática, pela Acústica FM, onde você ouve pelo rádio, assiste na timeline do Facebook, YouTube e agora também na Sul TV, canal 42. Te aguardo. Com 88 anos de uma história sólida, a ASIC é o alicerce do desenvolvimento empresarial em nossa comunidade. Oferecemos produtos, serviços e capacitações que impulsionam o sucesso dos empreendedores, abrindo portas para oportunidades através de suporte estratégico, networking valioso e conhecimentos especializados. A ASIC, há 88 anos, a sua aliada na busca pelo progresso e pela excelência. Na agricultura, o poder faz a diferença. Apresentamos a Fortral New Holland, a escolha dos verdadeiros líderes do campo. Desempenho incomparável, tecnologia de ponta e confiabilidade inabalável. Com a Fortral New Holland, você vai além das expectativas. Semeie sucesso, colha produtividade. Fortral, sempre com você. Sua revista eletrônica rural você assiste aqui na tela do Canal Rural. Rural Notícias traz de segunda a sexta-feira muita informação, cotações, previsão do tempo, histórias do campo, as melhores análises do setor, interatividade, além de quadros especiais como Giro de Notícias, Resumo da Semana e o TBT RN. Rural Notícias, de segunda a sexta, às 7 da noite. Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Elestal Nel, controle inédito da mosca branca. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Está começando a partir de agora mais um Redação Sul TV ao vivo aqui pelo canal 42, trazendo as principais notícias do dia. Confira agora os destaques desta edição. Nesta quinta-feira, nós vamos trazer informações sobre 2 acidentes diferentes que aconteceram na BR-116 e ambos envolvendo caminhões. Um deles acabou furando um bloqueio de sinalização da BR-116 e caindo em um valo aberto pela enxurrada durante as chuvas fortes da semana passada. Já o outro caminhão acabou tombando às margens da rodovia aqui no trecho de Camaquã. Ainda hoje nós vamos estar trazendo as informações esportivas, a análise esportiva de Flávio Torino. Você vai acompanhar ao vivo aqui no Redação Sul TV. Também vamos falar sobre as condições do tempo. A previsão você vai acompanhar em instantes aqui na Sul TV. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, ao vivo aqui no canal 42.
a gente começa o programa de hoje agradecendo a companhia de todos os nossos telespectadores. Lembrando que você pode participar através das nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp e também você pode assistir os nossos programas através do Canal 42, o nosso perfil lá no YouTube. A gente começa o programa de hoje falando sobre educação. Está em análise no Senado um projeto de lei que trata sobre orientação política dentro das escolas. Os jovens de 16 e 17 anos conquistaram a possibilidade de votar na Constituição de 1988. Mas muitos jovens, como Salomão Pereira e Yuri Ananda, não se sentem preparados para exercer a política nas urnas. Eu não sou um bom exemplo disso, né? Mas eu acho que todo mundo deveria aprender um pouco. Eu mesmo deveria aprender bem mais. Sei o que é política, presidente, governador e tal, mas não tudo. Se você tem interesse em aprender política? Um pouco, né? Saber pelo menos em quem eu estou votando, o que eu estou fazendo, eu acho legal. A política de Estado é a organização governamental e o sistema de representantes políticos. Mas um conceito mais abrangente define política como a resolução dos conflitos de interesse que surgem na vida em sociedade, como explicam esses educadores. A política, ela é essa arte de resolução de conflitos, desde os pequenos conflitos até os grandes conflitos. Somos seres políticos e a política está em tudo que a gente faz. As escolhas que fazemos sobre o que consumir, o meio de transporte que a gente vai usar, tudo isso impacta a vida em sociedade, a vida pública. E é por isso que a gente diz que o que a gente faz é político. De acordo com a Constituição, um dos objetivos da educação no Brasil é a preparação para o exercício da cidadania. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, determina que os currículos escolares devem abranger o estudo da realidade social e política e estabelece que os conteúdos relativos a direitos humanos serão incluídos nos currículos como temas transversais. Está na pauta do plenário um projeto que veio da Câmara dos Deputados e aqui no Senado já foi aprovado na Comissão de Defesa da Democracia e na Comissão de Educação, que reforça a legislação existente, incluindo educação política e direitos da cidadania na grade curricular obrigatória da educação básica. O senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação, avalia que a escola é um espaço especialmente propício para praticar as habilidades políticas. Um bom caminho é termos o Grêmio escolar ou o Grêmio estudantil, onde as pessoas vão debater com os alunos o que é importante para aquela escola e para aquela comunidade. Então é um caminho de conscientização e de reflexão, não como uma disciplina específica, mas termos esse aspecto de educação política em todas as disciplinas da escola. Os especialistas concordam que a escola é um bom local para a formação política e acreditam que é possível educar sem ideologizar. É possível ensinar política sem aumentar a polarização. A gente pode ensinar política lembrando que a democracia é feita de ideias diferentes, é feita de pluralidade e que, para o jogo seguir acontecendo, a gente precisa de diálogo. Entendemos que, sim, é possível fazer e ensinar política sem você carregar uma ideologia ou defender uma determinada ideologia. Porque quando eu falo aqui que o fazer política diz respeito à resolução de conflitos, resolução de problemas, e que necessita, né, de habilidades e competências, eu estou falando então que essa arte, né, de fazer política, ela exige algumas boas práticas, exige algumas ferramentas que a gente precisa saber usar. E fazer isso, você não faz isso, você não precisa fazer isso defendendo ideologia A, ideologia B ou posicionamento partidário X ou Y. O objetivo da educação numa sociedade efetivamente democrática é de formar crianças e jovens e futuros adultos, né, críticos, autônomos, né, e isso implica em efetivamente fazer uma denúncia das injustiças, fazer uma denúncia das opressões, das violências, né, das hierarquias. Então isso tudo faz parte de uma educação crítica, né, e isso não é um ensino ideologizante, né, mas também não é um ensino neutro. Isso a gente poderia chamar como um ensino crítico, que é um ensino realmente necessário se a gente quer alcançar, se esse objetivo que a gente quer alcançar, de cidadãos e cidadãs críticos, né, capazes de compreender o seu mundo e capazes de intervir nesse mundo de maneira a torná-lo melhor.
E agora nós vamos falar sobre a previsão do tempo. Vamos acompanhar como fica o clima nos próximos dias aqui na nossa região. Bom, e agora a gente traz para você a previsão do tempo. Nesse finalzinho de tarde de quinta-feira, nós vamos falar sobre o clima para amanhã, sexta-feira, aqui na região da Costa Doce. A expectativa é de que tenhamos uma sexta-feira com chuva, pancadas fracas de chuva ao longo do dia, em que o sol não deve aparecer, mínimas ao redor dos 17 graus e máximas chegando aos 24 graus nesta sexta-feira aqui na região da Costa Doce. Agora falando sobre o final de semana, a expectativa é de que tenhamos um final de semana de tempo bom. Tempo ensolarado e sem chuva aqui na região da Costa Doce. O sábado promete temperaturas mínimas caindo ao redor dos 13 graus e as máximas não devem passar dos 24 graus. No domingo segue a expectativa de tempo bom, tempo ensolarado e as temperaturas caem ainda mais aqui na região da Costa Doce. Mínimas ao redor dos 11 graus e máximas que não passam dos 24 graus. Na segunda-feira, a expectativa é de tempo nublado, porém sem chuva, mínimas ao redor dos 16 graus, aí você vai perceber que as temperaturas começam a se elevar, tanto que as máximas podem chegar aos 26 graus na tarde da próxima segunda-feira. Lá na terça-feira da semana que vem, a chuva retorna com pancadas de chuva aqui na região da Costa Doce, mínimas ao redor dos 17 graus e máximas que não passam dos 24 graus. Agora, calor mesmo é esperado para quarta-feira da semana que vem, em um dia em que teremos tempo bom, tempo ensolarado, sem chuva, mínimas de 17 graus e máximas chegando aos 28 graus aqui na nossa região. Esta é a previsão do tempo para os próximos dias aqui na região de Camaquã. É momento de falarmos sobre acidente que aconteceu na noite passada na BR-116, aqui no trecho entre Camaquã e Cristal. Um local onde há um bloqueio ocasionado pelos estragos na pista em função das enchentes da semana passada. Naquele local há um desvio e naquele desvio, hoje, um motorista acabou perdendo o controle e passando no local. Direto da BR-116, onde um caminhão acabou caindo aqui junto às obras que acontecem no quilômetro 407 da rodovia. Lembrando que há dias atrás a gente teve o rompimento aqui desta parte da BR, do quilômetro 407, entre Camaquã e Cristal, por conta das chuvas. Não deu vencimento o encanamento, foi o desmoronamento que ocorreu. Desde lá a BR-116 ficou trancada, né, aqui, neste sentido de Camaquã e Cristal, por conta aqui deste rompimento. O que aconteceu? Tem cones, tem fita, tem desvio, que o pessoal já está cruzando já por cerca de 8 quilômetros, dividindo a pista de quem vem e vai lá para a zona sul do estado na BR-116, aqui no sentido, né, da pista duplicada. Aqui, cones, fitas, cavaletes sinalizam de que no quilômetro 404 tem um desvio. Tem aqui, inclusive, próximo ao local, também os cones. Mas ontem à noite, o motorista de um caminhão acabou caindo aqui dentro do buraco, não vendo sinalização, ignorando tudo, e só não tombou o caminhão porque tinha um material que ontem mesmo foi colocado aqui em cima dos canos, que é umas pedras. Tivesse aqui ficado apenas a estrutura como estava na semana passada, deste encanamento, desceria mais uns 3 metros e a cabine de caminhão poderia ser atingida ali também junto ao barranco, ferindo o motorista, que teve escoriações, que foi atendido pelo pessoal aí também da SAMU aqui de Camaquã, né? E que, segundo informações, passa bem, mas agora vai ter que o pessoal aqui resgatar o caminhão, retirar daqui com guincho e tudo mais, para que o pessoal aqui possa fazer as obras, ó, de colocação da galeria no local onde o caminhão ignorou a sinalização e acabou caindo aqui dentro. É necessário que os motoristas tenham cuidado, né? Bom, agora a gente vai trazer a participação do Dr. Rafael Fraga, ele que esteve conversando com a nossa equipe sobre dicas de saúde, principalmente a saúde dos homens. Vamos conversar sobre infertilidade masculina. Conta para mim primeiro, o que quer dizer esse termo infertilidade masculina? Infertilidade é não conseguir ter filhos, né? O homem é infértil, a mulher é infértil, obviamente os dois podem ter problemas ao mesmo tempo, que é bem mais raro, né?
Normalmente, 50% dos casos de infertilidade vem do homem e 50% da mulher. Até parece que foi combinado, né? Não, mas não é combinado. Realmente é metade para cada caso, para cada um é a porcentagem de problemas com relação à fertilidade. Mas a fertilidade, ela só é considerado problema, né? Ou seja, aquele casal que não está conseguindo engravidar depois de 12 meses transando de uma maneira normal. O que é uma maneira normal? Não adianta querer transar todos os dias. Transando todos os dias, a taxa de fertilidade diminui, porque não dá tempo do homem armazenar a quantidade satisfatória de espermatozoides para conseguir ejacular. Para a gente conseguir engravidar, para o homem conseguir fecundar o óvulo da mulher, a gente precisa de, no mínimo, 40 milhões de espermatozoides, ou seja, um exército de espermatozoides, para conseguir fazer aquele trajeto até chegar no óvulo da mulher. A maioria deles vão morrendo pelo caminho, e um deles só consegue chegar na maioria das vezes. Então, 50% é onde pode dar problema. Agora é o seguinte, como fazer aumentar a chance de engravidar? Existe tecnicamente ou quimicamente isso, ou isso também psicologicamente também pode acontecer? Psicologicamente não. O que acontece muito é que quando a mulher decide engravidar, todo mundo que é pai já passou por isso. No outro mês, a mulher já estava, veio a menstruação, né? Então já se torna aquele estresse generalizado em casa, né? Eu tive alguns amigos que passaram por esse problema, e aí as diversas técnicas que as esposas adotavam, desde depois de transar, elas ficarem com as pernas para cima, né? Para facilitar a ida dos espermatozoides em direção ao útero. Mulheres querendo transar 2 vezes por dia, né? Tudo isso aí a gente viu que não funciona, inclusive atrapalha. O ideal no número de relações sexuais é cada 2 a no máximo 3 dias. E existem coisas que a gente pode fazer sim, Fábio, para melhorar a fertilidade do homem, no caso, que é o que a gente está falando mais especificamente nesse programa. Sim. Existe uma doença chamada varicocele, que é a principal causa de infertilidade no homem, que são varizes e que vão para o saco, que vão para o testículo, e essas varizes diminuem a oxigenação testicular, diminuindo a produção do número de espermatozoides e diminuindo também a movimentação deles, né? A gente não pode, espermatozoides é que nem um time de futebol, que nem o Inter estava no começo do campeonato. Se passar só a bola para o lado, para o outro, não vai chegar na frente, né? Os espermatozoides têm espermatozoides que eles ficam caminhando de um lado para o outro e não vão para frente. Isso aí a gente avalia com um teste chamado de motilidade espermática, que é feito através do espermograma. No espermograma, o homem vai ejacular dentro de um potinho e a gente vai botar esse esperma desse homem numa lente de aumento, e a gente consegue ver se esses espermatozoides eles estão caminhando para frente ou se estão passando a bola para um lado ou para o outro, só não estão saindo do lugar. Né? Sim, entendi. E essa, por exemplo, essa não ida do espermatozoide para o lugar certo, tem causa? Pode causar? Como fazer isso acontecer ou melhorar isso? Certo. Existem alguns medicamentos que melhoram a movimentação e o transporte do espermatozoide até o óvulo da mulher. Existem algumas pedras no meio desse caminho entre o homem ejacular e o esperma entrar no útero, entrar pelas trompas de Falópio e conseguir chegar lá no óvulo da mulher. Existem algumas vezes que essas trompas estão entupidas, né? E aí o ginecologista, especialista nessa área, vai fazer um tratamento para desentupir esse canal, né? Entendi. Interessante isso aí. Bom, tu está dizendo o seguinte, tendo dificuldade, tem que procurar um profissional, fazer testes, exames, conversa, clínico, para que se possa melhorar essa relação, né? Eu acho que
também tem que distensionar o casal, né, o doutor Rafael? Com certeza, assim, ó, a chance, Fábio, de um casal engravidar com um homem e a mulher sendo normal, transando numa frequência a cada 3 dias, por exemplo, 25% somente desses casais vão engravidar no final daquele ciclo. Sim. Os outros 75% não vão ter sucesso, né? Então, ter calma na hora é normal. Depois de tomar o anticoncepcional por um período de tempo longo, o ciclo ovulatório da mulher fica muito desregulado e também prejudica a fertilidade, né? Então tem várias nuances aí que a gente deve prestar atenção. Muito bem. Tratamento, então, depois de tudo isso, se inicia e se tenta, de alguma forma, trazer essa resposta, né? Exatamente. A primeira coisa é descobrir a causa, né? Tem, por exemplo, antibióticos, remédios para o estômago que prejudicam a fertilidade do homem. Então, existe, por exemplo, o homem que tem um canalzinho atrofiado, porque o espermatozoide é produzido pelo testículo e sai num canal chamado deferente. O ducto. Tem homens que têm esse ducto deferente atrofiado. E eu consigo visualizar isso, o médico consegue examinar isso, palpando o deferente e vendo se ele está presente ou não, e se ele está atrofiado ou não, ou se ele está normal, né? Então a gente consegue identificar anormalidades durante o exame do paciente. Muito bem. Doutor Rafael Fraga, muito obrigado. Um abraço para ti, boa semana de trabalho. Terça-feira que vem conversamos de novo. Obrigado, doutor Rafael Fraga, pelas informações. Você deve lembrar que há pouco tempo atrás a gente teve a participação de um grupo de reggae aqui da cidade de Camaquã, aqui no Canal 42. É o Grupo Semeia, formado por camaquenses. E eles trazem um convite especial para o evento, que acontece nesta sexta-feira. Olá pessoal, aqui é Álvaro Duran, vocalista da banda Semeia, e eu tô aqui para convidar vocês para o nosso show dia 11 de outubro às 23 horas no Estúdio 40. Galera, compareçam, vai estar muito legal, viu? Quem quiser adquirir o seu ingresso antecipado, chama a gente no direct que pega um descontinho, viu? Ou na hora também dá para comprar lá. Feito! Vamos viver o que a gente tem pra viver. Caro senhor auditor fiscal, ora por favor, não me leve a mal, eu sei. Você precisa de operações transparentes e precisas, sei. Parabéns ao Grupo Semeia, muito sucesso. Agora a gente fala sobre um fato marcante deste ano de 2024, que foram as enchentes dos meses de abril e também de maio. Uma exposição promovida pela Assembleia Legislativa do Estado em Porto Alegre relembra fatos marcantes deste episódio. A exposição Retratos da Solidariedade foi inaugurada no Espaço Carlos Santos, na entrada do Palácio Farroupilha, nesta terça-feira. O trabalho da fotógrafa Júlia Dávila apresenta momentos de tensão e de ajuda da comunidade durante as enchentes que castigaram o estado durante o mês de maio deste ano. Eu acho que a síntese, do momento, eu acho que o registro, não só pelo registro, Boa parte das fotos, algumas eu fiz enquanto eu aprendi a abastecer um barco, por exemplo, Porque foi um momento que exigiu de que a gente não tivesse só lá pura e simplesmente pelo registro, O coletivo Preta Velha, ele tem um trabalho já muito concreto na cidade. Então, quando a gente se depara diante de uma enchente, nada mais natural que a gente se mobilize em torno dela para atender a população, mas aprendendo a fazer coisas que a gente nunca fez. Nós aprendemos a fazer georreferenciamento para auxiliar a Defesa Civil nos resgates, nós aprendemos alguns até inclusive a nadar assim, para participar dos resgates. Então eu acho que os registros eles traduzem um pouco desse montante que a gente viveu, mas são justamente registros que não foram só... Eu não estive lá só para fazer as fotos, eu estava com a câmera no pescoço, mas a gente estava trabalhando, auxiliando as pessoas. A deputada Bruna Rodrigues, proponente da exposição, exaltou o trabalho do coletivo Preta Velha, responsável pelas fotografias. A ONG ajudou os atingidos, principalmente das ilhas de Porto Alegre. É muito importante trazer essa memória desse coletivo que prestou um serviço para a cidade, para essa Casa Legislativa, que também é de extrema relevância para o nosso estado. Essas são memórias que falam sobre a tragédia que nós vivemos, mas, acima de tudo, fala sobre a solidariedade, a resiliência do nosso povo que se juntou, que se uniu, que se encontrou para
contribuir num período tão difícil que o nosso estado está vivendo, né? Então, esse aqui é um pouquinho do trabalho que foi feito lá no Coletivo Preta Velha, são algumas das imagens, né? Esse coletivo, que é um instituto de mulheres, atua desde o salvamento das pessoas, né? Que conseguiu, a partir daí das suas relações, um barco para salvar as pessoas lá nas ilhas, mas também abriu as portas para receber doações, fez alimentação, distribuiu roupas, cobertores, distribuiu alimentos, né? Então, esse coletivo, que não é um órgão de Estado, cumpriu um papel importantíssimo representando a sociedade civil. A exposição conta com 14 imagens e fica disponível até sexta-feira, dia 11, entre as 8h30 da manhã e as 6h30 da tarde. Bom, e agora nós vamos falar sobre polícia, área policial movimentada. Nós tivemos uma ação por parte da Polícia Civil em diversas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive em Sentinela do Sul. Trata-se de documentos do Detran que foram falsificados no estado. Um esquema de fraude envolvendo documentação de veículos foi alvo da Polícia Civil em 8 cidades gaúchas. Deflagrada na manhã desta quinta-feira, com apoio da Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito, a Operação Reprodução Indevida mirou suspeitos de realizar a emissão ilegal de 40 mil certificados de registros de veículos digital. Um homem foi preso em flagrante. A ofensiva somou 80 agentes e 40 viaturas, com diligências em Porto Alegre, Viamão, Pelotas, Uruguaiana, São Vicente do Sul, Santa Bárbara do Sul, Santana do Livramento e também aqui na nossa região, em Sentinela do Sul. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em 3 empresas e nas casas dos suspeitos, além da quebra do sigilo fiscal e bancário deles. O esquema foi descoberto a partir de uma ocorrência registrada na primeira delegacia de polícia de Viamão, dando conta que sistemas do Detran foram utilizados para a reprodução indevida de 6 mil documentos do município. A apuração da denúncia ficou ao comando da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção do Departamento Estadual de Investigações Criminais, que acabou identificando cerca de 40 mil certificados emitidos ilegalmente em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com o delegado Augusto Zenon, que comandou a operação, são investigados 4 ex-funcionários de centros de registro de veículos automotores e 2 despachantes. Ele aponta que após a emissão, os documentos eram comercializados em grupos de WhatsApp, por valores que iam de R$15 a R$50 cada. Ainda conforme o delegado, os suspeitos não pediam comprovação de propriedade dos automóveis, apenas solicitavam informações das placas em troca de valores via Pix. O método contraria as regras do Detran, que exige preenchimento de requerimento e a apresentação de documentos de dono do carro ou de um procurador antes de enviar certificados veiculares. Os investigados vão responder por associação criminosa, falsificação de selo ou sinal público, falsificação de documento público e particular, uso de documento falso e corrupção ativa e passiva. Até o momento, não há indícios de envolvimento de facções no esquema. Durante as buscas em Viamão, o pai de um dos suspeitos acabou sendo detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Isso porque os agentes localizaram 2 revólveres calibre 38 e um rifle no interior de uma casa. O preso, um homem de 50 anos, foi liberado após pagamento de fiança. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente está de volta trazendo as muitas informações desta quinta-feira. Não saia daí. Informação de qualidade na sua tela você encontra no Novo Mercado e Companhia. O telejornal diário com muita análise, reportagens e entrevistas sobre mercado, andamento da safra, produção sustentável e decisões do governo que impactam na sua lavoura, pasto, agroindústria e cooperativa. Você encontra ainda quadros especiais, como a meteorologia e o AgroExport, que traz notícias e avaliações sobre a balança comercial do agronegócio. Tudo para você tomar a melhor decisão sobre o seu negócio. Mercado e Companhia,
De segunda a sexta, ao 12:30. Mercado e Companhia. Oferecimento Crédito Citrus, pés no chão e raízes no agro. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Amigos, o nosso Conexão Rural agora está também na TV. Todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã. O programa que é transmitido pela Acústica agora também estará disponível no canal 42 Digital Sul TV. Um balanço daquilo que foi a semana na agropecuária, as cotações, os comentários, a informação. Todos os sábados, 7 da manhã, na Sul TV. E eu aguardo a tua companhia. Alô, amigos. Eu sou o Roberto Martins e estou aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro marcado dos sábados, das 10 às 13 horas, agora também na Sul TV, canal 42. Esquina Democrática, pela Acústica FM, onde você ouve pelo rádio, assiste na timeline do Facebook, YouTube e agora também na Sul TV, canal 42. Te aguardo. Com 88 anos de uma história sólida, a ASIC é o alicerce do desenvolvimento empresarial em nossa comunidade. Oferecemos produtos, serviços e capacitações que impulsionam o sucesso dos empreendedores, abrindo portas para oportunidades através de suporte estratégico, networking valioso e conhecimentos especializados. A ASIC, há 88 anos, a sua aliada na busca pelo progresso e pela excelência. Na agricultura, o poder faz a diferença. Apresentamos a Fortral New Holland, a escolha dos verdadeiros líderes do campo. Desempenho incomparável, tecnologia de ponta e confiabilidade inabalável. Com a Fortral New Holland, você vai além das expectativas. Semeie sucesso, colha produtividade. Fortral, sempre com você. Sua revista eletrônica rural você assiste aqui na tela do Canal Rural. Rural Notícias traz de segunda a sexta-feira muita informação, cotações, previsão do tempo, histórias do campo, as melhores análises do setor, interatividade, além de quadros especiais como Giro de Notícias, Resumo da Semana e o TBT RN. Rural Notícias, de segunda a sexta, às 7 da noite. Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Elestal Nel, controle inédito da mosca branca. E já estamos de volta aqui na Sul TV pelo canal 42, trazendo mais notícias relevantes para os nossos telespectadores. O assunto mais comentado no mundo inteiro é o furacão Milton, que atingiu os Estados Unidos. E nós estivemos conversando com brasileiros que estão vivendo naquela região e nos contam como são os preparatórios para a passagem de um furacão. Converso com o Douglas Oliveira. Douglas, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Me diz uma coisa, a prefeita de Tampa disse ontem a seguinte frase: quem ficar em Tampa morrerá. Olha só a frase dela. Eu quero perguntar o seguinte, como Tampa é uma área bastante grande, a área territorial de Tampa, eu queria tentar entender de vocês aonde vocês estão para poder demonstrar essa tranquilidade que tu está me expressando aí nesse momento. Não, tranquilo. Vamos lá, a prefeita, né, realmente deu essa declaração. Nós estamos aqui em Tampa, né, é uma área, como você falou, muito grande, e existem cinco níveis, né, de locais aqui para se morar, né, nível A ao E. São categorias de evacuação, na verdade, né. Então nós estamos então de A a E, né, é classificado mais próximo à costa e depois mais longe, um pouco mais alto, né. Certo. Então, a ordem de evacuação hoje, ela aconteceu ali no A e B,
A e B. Que está mais próximo à costa, exatamente, né? Sim, São Tá bem Petersburgo, próximo ao mar. é assim, a região que está perto da costa. Exatamente. Da costa até Tampa ali, onde você está, isso quantos quilômetros de distância, mais ou menos, em linha reta, hein? Dá aproximadamente umas 35 milhas, né? Transformando em quilômetros. Uns 60 quilômetros, mais ou menos? 60 e poucos quilômetros, exatamente. Certo. E vocês aí têm divisões, claro, é porque os Estados Unidos já tem esse hábito de receber furacões, então já tem uma organização formada de níveis de evacuação, de atendimento, de áreas onde são feitos a preparação de hospitais. Então, você está hoje num local onde você está classificado com categoria E, é isso? Categoria D. Eu sou praticamente do lado da categoria E e ao lado de um local que está sem categoria, porque não vai chegar lá, teoricamente, né? Não atingirá tanto, né? Então, estou bem próximo ali, estou bem na divisa. É uma região um pouco mais alta, né? Isso não descarta a possibilidade de termos faltar energia, né? Faltar água, que aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente aí. Eles desligam tudo, né? Para que não dê nenhum problema futuro. Então, não espera acontecer para poder desligarem as águas, enfim, né? Então, eles desligam a água, desligam a energia, né? Para que não crie situações piores aí, né? Tu sabe que eu tenho um amigo que estava em Miami o ano passado, quando deu um dos furacões lá. O exército toma conta da cidade e eles são proibidos de sair dentro do hotel. Assim, para que não haja vítima, né? Quanto menos gente na rua, curiosos em especial, né? Não haja problema. Na região de vocês, eu quero saber o seguinte, como é que está o trânsito, o fluxo de pessoas que se deslocam do nível A e B, que é a mais fronteira. Você percebe carros circulando, gente se deslocando aí, onde você está? Desde ontem nós não saímos, né? Até para nossa segurança. Então, a partir de ontem, as pessoas que estavam aproximadamente nesses níveis aí, já saíram todos de lá. E quando eu falo saíram, não foram para outro lugar de Tampa, não. O pessoal foi para a Geórgia, né, que é o estado ao lado, foram para regiões de Flórida, que não vai ser, teoricamente, afetado pelo furacão. Tem pessoal que foi para cidades vizinhas, como, por exemplo, o Kissimmee, que é do lado ali de Orlando, enfim, né? Sim. Onde teoricamente, não é área de evacuação, né? Então, o pessoal já saiu tudo ontem. A gente ficou sabendo, tipo assim, viagens que seriam viagens de 6 horas, por exemplo, demorou aí 12, 14 horas, né? O pessoal chegar na Geórgia. Nós estávamos vendo uns vídeos aqui da CNN mostrando as estradas totalmente congestionadas, né? Mas eu sei que é um transtorno para todos que vão fazer essas viagens em função disso, mas há um preparo do governo americano e também os governos estaduais e municipais de que quanto menos gente tiver nessas áreas, a chance de menos vítimas, menos transtornos aconteçam, né? Obviamente, destruição acontecerá. Mas as televisões aí, Diego, o que o pessoal diz aí na televisão, Douglas, o que o pessoal diz mais ou menos aí sobre isso? É uma previsão catastrófica aí na beira do oceano? Sim, tanto que assim, recentemente tivemos a Helene, né, o furacão Helene aí. E a gente achou até curioso, porque nós fomos passear, a gente passou bastante aqui, estamos passeando ainda, né, até com previsão de ir embora já. Então nós fomos para a praia de Ana Maria, fomos para San Pete, fomos para Clearwater, que são regiões aí de praia, né? E a gente foi visitar o pós-Helene, né, cara, para saber, era tudo muito bonito lá, né? E quando a gente foi visitar, para ver o que estava acontecendo lá, por curiosidade, é incrível como mudou, cara. Como, assim, realmente entraram aí uns 40, 50 centímetros de água para as casas, alguns lugares até mais, e realmente perderam tudo, né? Então tava tudo pro lado de fora, né? É incrível como estavam todas as casas atingidas, né? Tudo pro lado de fora. E são essas regiões que são regiões que o pessoal já evacuou, já desde Helene, né? E aí não voltaram, porque agora vem outro por cima. Te pergunto o seguinte, uma curiosidade que eu tenho. Os Estados Unidos têm uma construção de casas aí, e a gente vê, diferente do Brasil, muitas casas, assim, feitas em materiais como madeira, como steel framing. São casas que
diferente de casa de construção de concreto que nós temos aqui. Percebe-se isso quando um furacão passa e há uma devastação completa disso? Sim, na verdade são drywalls, né, como se fosse um papelão um pouco mais duro ali, realmente a estrutura toda, o esqueleto de madeira, né, então a destruição ela é certa, então imagina um papelão enchendo de água, ele inchando, né, é muito fácil, né, de destruir, assim, uma casa, assim, né, então a gente faz, o pessoal da demolição, por exemplo, eles fazem uma mini demolição, que é uma área um pouco mais de segurança para poder reformar só aquela parte que foi atingida, né? Então, por exemplo, você entrou 30 centímetros de água, coloca mais uns 30, 50 centímetros para cima, destrói ali, né? E as pessoas reformam dali para baixo, né? Sim, exatamente. Tu consegue fazer a reforma aparentemente mais fácil, né? Que horas são agora aí em Tampa, na Flórida? Que são 9h40. 20 para as 10. 9h40. Então tá amanhecendo o dia aí, tá clareando o dia. A previsão do furacão é encostar na terra aí, no litoral, em torno de 5 horas da tarde, mais ou menos. Então, pra gente aqui, eu tô num site, acompanhando um site do Google Earth ao vivo, né, que ele mostra o movimento do furacão. E ele fala que ele iria encostar realmente aí 1, 2 horas da manhã, né, com nível 5, né, que é o maior nível aí, a maior categoria dele aí. Sim. Porém, quando fosse amanhã umas 12 horas, 2 horas da tarde, ele já estaria passando por toda Tampa, já nível 3, nível 2, né. Chove aí chove nesse momento, Diego? Está chovendo aí? Tá chovendo. Tá chuviscando aqui agora. Eu estou acompanhando umas câmeras ao vivo que tem instaladas aí em Tampa, e a gente percebe uma cidade bem interessante aí, né? Uma cidade grande, 400 mil habitantes no mínimo, né? Sim, exatamente. Assim, o interessante dos Estados Unidos é que se preparam para tudo, né? Então, desde ontem, já existem... Uma que, assim, os pedágios já não estão cobrando mais das pessoas desde ontem, né, para o pessoal que está saindo ou se deslocando. O governo aí preparou algumas escolas como abrigo, né, locais seguros aí para todas as pessoas que evacuaram de suas casas, são locais mais seguros. Então, assim, existe uma preocupação muito grande, um planejamento muito grande, né, para esse tipo de evento, né, aqui. Então, alguns estacionamentos públicos, né, estão disponibilizando estacionamentos de andares, né, para o pessoal colocar os carros para não se perder os carros, né, porque aqui, diferente do Brasil, somos obrigatórios a fazer seguro, né, de carro, só que nem todo seguro cobre alagamento, né. Sim. Então, para quem não tem esse tipo de seguro, tem que colocar o carro no local elevado, hein? Foi o que aconteceu aqui em Porto Alegre, tu acompanhaste bem o assunto, a maioria dos seguros dos carros, foram milhares de carros perdidos porque o seguro não cobria alagamento, mas danos, essas coisas assim, cobre, né? Mas que interessante, eu te vejo bastante tranquilo aí, a família está contigo, como é que é aí, como é que vocês estão aí, quantas pessoas tem na casa aí? Estamos com problema de internet, isso é outro problema que poderá ter. Nós estamos aqui em 2 pessoas, somos eu e minha esposa, apesar de estarmos no apartamento do meu enteado. Mas meu enteado, ele tá para a casa da namorada, né, que é uma outra região um pouco mais alta, né, que já não é nem nível de evacuação nenhum, né? Sim. Tá fora da área de evacuação. E vocês... Não tá nem no nível 1, né, está no nível que não tem denominação. Mas vocês que estão aí passando férias, eu quero saber o seguinte, se vocês precisassem sair, para onde vocês iriam nesse momento? Cara, agora, na verdade... Como eu te falei, na nossa região tem uma escola aqui que ela abriga as pessoas que estão saindo, né? Então, por que a gente não saiu? Porque essa escola, ela fica aproximadamente aí 1,5 milha de onde nós estamos. Então, nós estamos numa região mais tranquila. Então, nós irmos para lá ou ficarmos aqui, pra gente tá a mesma coisa, entendeu? Como a gente está em apartamento, a gente está no 3º andar, a gente está aqui seguro, teoricamente, né? Aparentemente está tudo tranquilo. Bom, meu amigo, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade de nos trazer alguma informação daí, e a gente fica à disposição também de alguma movimentação de vocês, se vocês circularem aí pela rua, pela frente, antes do evento, também já vai nos municiando aí de materiais, tá bem? Perfeito, amigo. Obrigado, viu? Obrigado. Bom dia pra vocês.
Bom, e a Rádio Acústica FM também conversou com um casal de brasileiros que vivem nos Estados Unidos e falam sobre os desafios de viver com a possibilidade de furacões nos Estados Unidos. E nada melhor do que conversar com 2 brasileiros para explicar para a gente como que está a situação na Flórida nesse momento. Então a gente recebe no programa a Gioconda Ferraz, né, e o João Mendes, eles que são 2 brasileiros que moram na região moram na Flórida e vão conversar um pouquinho com a gente. Eu não sei nem como é que a gente começa, a gente pergunta assim, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar assim, tudo bem com vocês aí na Flórida, nos Estados Unidos? Boa tarde. Boa tarde, Diego, tudo bem? Obrigado por receber a gente. Cara, estamos bem na medida do possível, né? Controlando a ansiedade, controlando também... Agora, acho que com o furacão ficando um pouquinho mais perto da chegada dele, a gente começa a ficar um pouquinho mais com medo. E vai ser o nosso primeiro furacão que a gente vai pegar passando por cima da gente, né? Então, nesse momento, acho que é uma mistura de sensações. Interessante. Eu já ia perguntar, vocês estão há 3 anos morando aí nos Estados Unidos, né? E eu já ia perguntar isso mesmo, quantas vezes vocês já enfrentaram essa situação? É a primeira vez. E como é que é a preparação das pessoas aí nessa região? Como é que funciona as autoridades? Como é que é essa mobilização aí? A gente já está aqui há 3 anos, a gente já passou por alguns, eu já passei sozinha em 2017, e desses 3 anos que a gente está aqui, a gente já passou por alguns, e nada parecido com esse, porque eles sempre passam pela costa, eles desviam, e esse especificamente vai passar literalmente em cima da gente, né, no meio da Flórida Central. Então, a preparação, o americano ele é muito preparado, né, muito sobre a prevenção. Então, desde sábado a gente já começou a ver notícias de se preparem, se organizem, comprem comida, comprem água. Então, eu acho que até eles fazem isso de uma maneira muito forte, muito firme, para realmente as pessoas se prepararem para o pior, esperando sempre o melhor. Então, a preparação deles é realmente impressionante e assim, as pessoas realmente seguem as orientações, pegam sacos de areia, abastecem seus carros, então é uma comoção geral. As pessoas até confundem um pouco de pânico, mas no fundo é realmente para se prevenir, para passar da melhor maneira possível. E vocês moram numa região que, claro, é uma zona de risco. O brasileiro que a gente conversou, ele mora na cidade de Tampa, se eu não me engano, né? E ele falou que tem várias categorias na região que ele está. Tem a categoria de A a D, se eu não me engano. Só que a região que ele está não vai ser tão impactada, não pega direto, né? Claro, tem toda a prevenção, né? Tem que tomar todos os cuidados, né? Se isolar. Mas a região que ele mora, deu para entender que não é de risco que nem a que vocês moram aí, né? Vai passar por vocês, então, esse furacão. O furacão, ele muda de rota a cada minuto. Então, tanto que o noticiário aqui fica acompanhando essa rota, né? E a cada minuto ele pode subir ou descer. E agora ele está descendo mais do que estava previsto ontem à noite. Então, por exemplo, ontem, no certo momento do dia, o traçado estava bem em cima da nossa casa, assim, literalmente. E agora ele desceu um pouco mais. Mas, como ele vem ganhando força, ele vai ficando cada vez maior, todas as áreas acabam sendo impactadas de alguma maneira. Mas mesmo o furacão passando por cima da gente, o nosso condado não emitiu um pedido de evacuação. Eles pediram para todo mundo ficar em casa, não sair de casa, principalmente a gente que mora numa casa mais recente, então ela é resistente ao furacão. Mas os condados que estão mais em áreas de risco, próximo ao mar e coisas do tipo, eles emitiram um pedido de evacuação. A gente já começa a receber, o que a gente começa a acompanhar é algumas autoridades já se preparando com geradores, maquinários, já, e vocês conseguem visualizar isso? Qual foi o último dia que vocês conseguiram sair de casa para se preparar? Assim? Porque agora vocês estão em casa, e pelo jeito não saíram para a rua mais, né? Desde que ficaram de casa. Mas como é que vocês se prepararam, assim? Por opção, a gente decidiu, desde ontem à tarde, a gente não ia mais sair. A gente se organizou para isso, fez tudo o que a gente tinha que fazer antes, sacou dinheiro, abasteceu o carro, comprou comida e etc. Fizemos tudo isso antes. E aí, desde ontem, que está tudo tranquilo ainda na cidade, vamos dizer assim, a gente resolveu não sair mais. E a partir de hoje, já 13h, a recomendação é realmente não sair mais de casa, porque começam os tornados, começa a chuva. Então, já começar a se precaver agora, apesar do furacão só vir na madrugada. Interessante, né? Como é diferente. Aqui a gente tem os alertas, mas a população muitas vezes demora para reagir aqui no Brasil, né? Leva um tempo. Então, a gente nota que realmente
Aí nos Estados Unidos, até mesmo as forças de segurança, né, elas acabam se mobilizando de forma diferente, né? Realmente forçando as pessoas a tomar essa iniciativa de se prepararem, né? Aqui no Brasil a gente ainda demora muito para ver essa reação. Primeiro acontece e aí depois a gente vai resolver o problema, né? Total, Infelizmente, sim. E, inclusive, eles se preparam já para o pós também. Então, por exemplo, a gente mora perto de uma grande área descampada, que você passa ali, tem centenas de caminhão de energia, porque eles já estão aqui na região para quando o furacão passar, eles conseguirem restabelecer a energia. Entendi. Então, de certa maneira, eles também já se preparam para o pós. É bem interessante, assim, acompanhar isso. Eu vi alguns vídeos, eu consegui acompanhar alguns vídeos de mobilização, porque tem alguns brasileiros que trabalham aí com essa parte de transporte, logística. Então, eu consegui ver alguns brasileiros fazendo esse transporte de geradores, maquinários, né, para alguns locais, já preparando para o pós, né? E é uma mobilização gigantesca, eram inúmeros geradores, né, já começando a organizar para o pós, que nem tu falou, para o pós. E a gente vê isso muito forte nos Estados Unidos, claro, pela intensidade de acontecimentos climáticos que tem aí, né? Diferente aqui do Brasil, a gente está sendo muito impactado por chuva, ventos agora, né? Mas tem uma diferença. Os Estados Unidos, realmente, algumas regiões são muito impactadas com não só furacão, como também grandes temporais, né, nessas regiões aí. E quais são os próximos passos de vocês agora? Os nossos passos é ficar quietinho dentro de casa e acompanhar o noticiário. Exato, a gente se equipou com bastante bateria, carregador extra e tudo isso. A gente não tem certeza se vai ficar sem luz ou não, então a gente tem pilha, bateria e tudo isso. E o próximo passo é continuar ajudando as pessoas, né, pelo Instagram. A gente está ajudando muita gente, respondendo muita pergunta, tem muito turista aqui, a gente trabalha com essa área de turismo. Então, o que a gente está fazendo hoje é dar esse suporte, responder as perguntas, tirar dúvida, direcionar. Então, é o que a gente pretende fazer aí, o máximo possível de pessoas para todo mundo ficar bem. Muitos brasileiros em contato com vocês que estão aí? Muitos turistas chegaram no dia da tempestade, que chegaram ontem, no meio do burburinho. Gente que também estava saindo de Orlando, mas muitos brasileiros realmente querendo entender qual que era a melhor saída, a melhor opção, se o hotel era seguro ou não, para onde ia. Então, muita gente que, infelizmente, chegou bem no meio desse caos. E aí, nada como encontrar outros brasileiros para um ajudar o outro, né? E aonde vocês moram aí na região de vocês? Tem mais brasileiros aí na região de vocês? Nessa região específica? Bastante. Tem bastante. Cara, onde não tem brasileiro na Flórida, na verdade, né? Onde não tem brasileiro, né? É muito difícil ir para algum lugar e não encontrar um brasileiro. Quando não é da mesma cidade, né? É impressionante. Gente, eu agradeço esse bate-papo com vocês. Eu sei que é um momento tenso, né? Porque muita coisa vai acontecer ao longo do dia. Que hora é aí agora? Agora vai dar meio-dia, 11h50. Uma hora... Meio-dia agora para vocês, uma hora atrás, então. Exato. A gente está uma hora à frente. Qual é o momento do ápice desse furacão aí na região de vocês? Qual é o horário que está previsto? Madrugada de quarta para quinta, né? A última vez que a gente viu estava 2 da manhã, fazendo landfall, que é quando ele chega na Terra. Então, mas isso também muda o tempo todo, porque ele pode ou acelerar ou diminuir a velocidade, enfim. Mas, a princípio, madrugada essa noite. A gente estava acompanhando aqui, eles estavam noticiando como categoria 5, já reduziu para categoria 4. Vamos continuar torcendo para ir diminuindo as categorias, né? Exato. Quanto menor a categoria, melhor, né? Exato. Pessoal, agradeço esse bate-papo com vocês, até para a gente entender um pouco do que os brasileiros estão passando aí nessa região. E a gente vai tentar continuar mantendo contato aí para ter mais informações de vocês. Sem dúvida. Fechou. Obrigado pelo seu tempo e obrigado pela audiência aí, Diego. Valeu, um grande abraço, viu? A gente muda de assunto. Agora é hora do comentário esportivo de Flávio Torino. Boa noite a todos que estão ligados conosco no Redação Sul TV dessa quinta-feira. Ontem à noite o Grêmio jogou. Jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Eu dizia aqui na noite de ontem que seria um divisor de águas para o Grêmio, ao meu ver, o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro para ter uma ambição para o torcedor no futuro do campeonato, talvez uma vaga de pré-Libertadores. Mas depois dessa derrota de ontem de 2-1 para o Atlético Mineiro, as coisas ficaram difíceis para o Grêmio. O Grêmio se mantém ali com 35 pontos, vem à sua frente times que já livram uma diferença grande para o Grêmio e as rodadas vão diminuindo. O Grêmio agora só tem 9 rodadas para fazer
no Campeonato Brasileiro, ou seja, 27 pontos em disputa, e vai ter que ter um aproveitamento na casa de quase 90% para ambicionar uma vaga dessas. O Campeonato do Grêmio agora torna-se um campeonato para se manter na Série A, o que é muito fácil. O Grêmio precisa fazer poucos pontos. Hoje, 6, 7, 8 pontos o Grêmio estaria fora de um rebaixamento, mas o Campeonato do Grêmio é para vaga na Copa Sul-Americana. No jogo de ontem, o Grêmio teve uma produção, em certos momentos do jogo, até parecida que teve contra o Botafogo, quando empatou em Brasília, que teve na Arena contra o Fortaleza, mas tomou 2 gols no primeiro tempo. O Grêmio teve a volta do Gemerson e do Rodrigo Eli, que não foram bem, muito tempo sem jogar. E o Grêmio teve uma situação boa no meio de campo, com o Edenilson, com o Dodge, no ataque com o Aravena e com o Braithwaite. Renato, depois do jogo, critica a arbitragem, mas o gol que foi anulado do Braithwaite é a bola que realmente toca no braço. E qualquer toque no braço em situação de gol, mesmo que seja involuntária, pela regra da FIFA, tem que ser anulado. Teve o pênalti no Hulk, que ao meu ver foi um pênalti que foi bem marcado. Tem realmente um lance que o Gemerson toca na perna do jogador, mas o Grêmio teve todo o segundo tempo para tentar uma reação de empate ou mesmo de uma vitória, e não teve força ofensiva. O Atlético colocou 2 bolas na trave, teve força ofensiva, jogou com 3 atacantes, Paulinho, Hulk e Daverson, e o Grêmio não conseguiu alterar o placar e sofre a derrota. Olha, o Grêmio já tem 29 jogos no Campeonato Brasileiro e são 14 derrotas, são muitas derrotas. O Campeonato Brasileiro do Grêmio é muito ruim. Claro que a gente tem que fazer aquela palavra, digamos assim, entre aspas, enchente. A enchente prejudicou muito o Grêmio. O Grêmio praticamente não jogou em casa nesse campeonato. Mas igual, pelo grupo de jogadores, pelo investimento que o Grêmio fez, o Grêmio tinha que ter uma situação melhor. É uma frustração para o torcedor e também uma garantia que, ou uma quase garantia que o Grêmio vai estar numa Copa Sul-Americana ano que vem, mas é muito pouco pelo que ambicionava o torcedor. Já no início do ano, o Grêmio ganhando o Gauchão, seguindo adiante numa Libertadores, depois foi precocemente eliminado, também seguiu um pouquinho na Copa do Brasil e quando ficou só com o brasileiro, não conseguiu ter um bom desempenho. Vamos ver o que acontece nessas 9 rodadas que faltam. Já tem no dia 19 a retomada do Campeonato Brasileiro, porque agora é folga. O Grêmio se representa somente na segunda-feira, porque tem data FIFA, tem jogo da seleção brasileira até hoje contra a seleção chilena, e no dia 19, às 4 da tarde, um sábado, no Beira-Rio, o Grenal do segundo turno. E vamos ver como é que o Grêmio vai se apresentar para esse Grenal. Vai ter o desfoque do Reinaldo, que tomou o 3º cartão amarelo, e aí o Grêmio tem a semana, digamos, que vem para trabalhar e ver o que consegue o Renato colocar em campo para esse jogo. O Internacional retoma as atividades hoje. Folga que não jogou durante a semana, teve folga depois do jogo que teve contra o Corinthians, e agora o Internacional começa a preparação para o Clássico Grenal. Vai ter a ausência do Thiago Maia no meio de campo, mas pode ter uma possibilidade, talvez, do Fernando, ou mesmo do Borré voltar ao time do Internacional. O Inter vem numa invencibilidade no campeonato, são 9 jogos, 3 empates e 6 vitórias, uma situação boa. Hoje está dentro do G6 e, claro, vai tentar ganhar do Grêmio. Já ganhou o Grenal do primeiro turno, vai tentar ganhar do Grêmio o Grenal dentro do Beira-Rio para se fixar dentro de uma situação de hoje pré-Libertadores, mas também numa situação que pode, lá na frente, ser até de vaga direta de Libertadores. Esse é o grande objetivo do Inter, até porque o título tem matematicamente uma chance bem pequena, mas é muito difícil também. Como eu falei do Grêmio, tem que fazer um aproveitamento aí na casa de 90%, o que é praticamente impossível num campeonato por pontos corridos tão equilibrado como era um campeonato brasileiro que a gente vê todos os anos. Isso até porque o título brasileiro, hoje a gente vê uma situação mesmo de paridade ali, Botafogo-Palmeiras, o Fortaleza correndo um pouquinho atrás e o Flamengo um pouquinho mais para trás. Hoje dá para dizer que está polarizado o título entre Botafogo e Palmeiras nessa paridade, mas a gente tem briga e disputa por G4, a gente tem disputa também por G6 e o rebaixamento não está definido. A gente pode colocar um Atlético Goianiense virtualmente rebaixado, talvez um Cuiabá, mas tem um Corinthians dentro da zona de rebaixamento, tem um Fluminense beliscando ela, então tem coisas indefinidas do campeonato, que essas 9 rodadas que faltam vão definir tudo o que acontece, porque o campeonato termina no dia 8 de dezembro. Um grande abraço a todos e amanhã eu estou de volta. Obrigado, Torino, pelas informações do esporte. E assim que nós encerramos o Redação Sul TV de hoje, muito obrigado pela sua companhia. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 18 horas. Um abraço para você e até lá!